Uma das maiores inseguranças da abdominoplastia é justamente essa. Doutora, meu umbigo vai ficar artificial? E eu entendo perfeitamente essa preocupação, porque eu já passei por ela. E na época, me desencorajou a fazer abdominoplastia. E por que isso existe? Porque o umbigo é uma das partes mais centrais da estética do abdômen. Muitas vezes o abdômen ele fica lindo, o contorno, mas quando o umbigo fica com um aspecto artificial, fica muito aberto, muito redondo e muito marcado, isso acaba chamando a atenção no resultado. E talvez por isso exista tanto medo em relação à abdominoplastia, mais do que a própria cicatriz. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Priscila Cruz, cirurgiã plástica, e no meu Instagram eu compartilho diariamente rotinas, bastidores e conteúdos como esse. Você pode me acompanhar no @doutora Priscila Cruz. Hoje eu quero te explicar como realmente funciona o umbigo após uma abdominoplastia. Primeiro, existe uma informação muito importante. Nem toda abdominoplastia existe um corte ao redor do umbigo. Tudo depende da técnica utilizada e da quantidade de pele que precisa ser removida. Por exemplo, uma mini abdominoplastia é quando o excesso de pele está concentrado na parte inferior do abdômen. Muitas vezes não é necessário ressecar muita pele, ou seja, recortar o umbigo e remover pele além dele. E assim não terá cicatriz ao redor do umbigo. Agora, em pacientes com maior excesso de pele abdominal, principalmente acima do umbigo, normalmente precisamos realizar um reposicionamento do umbigo durante a cirurgia. E é justamente nessa etapa que fazemos a abertura ao redor, deixando para reimplantar ele no novo abdômen. Mas aqui existe um detalhe extremamente importante. O umbigo não é apenas retirado e colocado. Existe todo um cuidado técnico e estético para que ele fique proporcional, discreto e natural em relação ao novo contorno que está sendo construído para a paciente. Durante a cirurgia, dedicamos um tempo exclusivo justamente para esculpir esse umbigo da forma mais harmônica e possível, porque o umbigo é praticamente a assinatura da abdominoplastia, é a parte com cicatriz que normalmente fica exposta. Hoje nós costumamos utilizar técnicas mais modernas justamente para evitar aquele aspecto artificial que muitas pessoas associavam às cirurgias antigas. A ideia é que o umbigo não pareça operado, a ideia é que ele combine naturalmente com o abdômen daquela paciente. Um outro ponto, o umbigo ele passa por um processo de cicatrização, a acomodação ao longo dos meses. Então, ele não fica com um aspecto definitivo logo nas primeiras semanas. Ele tem uma tendência natural a ficar bem edemaciado e ele fica meio esbugalhado, parecendo um couve-flor. À medida que a cicatriz ao redor dele vai maturando e o edema como um todo do corpo do paciente vai reduzindo, ele vai ficando mais natural, progressivamente, mais profundo, com as paredes menos edemaciadas e mais discreto. Uma outra dúvida que é bem comum é quantos dias eu preciso cuidar do meu umbigo? E a resposta é bem simples. O cuidado inicial costuma ser intenso nessas primeiras semanas. O que seria esse intenso? Colocar uma gazezinha para moldar, gaze para absorver caso saia alguma secreção. Seguimos um protocolo de limpeza, curativo e acompanhamento. Mas a maturação completa dessa região, assim como toda a cicatriz da abdominoplastia, continua evoluindo ao longo dos meses. E talvez esse seja um dos pontos importantes também. A qualidade final do umbigo não depende apenas da cirurgia. Ela também depende do pós-operatório, dos cuidados que você vai ter com essa cicatriz ao longo de toda a sua recuperação. O uso correto da cinta, o controle do edema, os cuidados locais, o acompanhamento da cicatriz pela equipe especializada e de todas as orientações passadas pela equipe de enfermagem fazem toda a diferença no resultado final. E aqui na clínica, por exemplo, todo esse acompanhamento faz parte da jornada
de qualquer paciente que possua uma cicatriz. Porque nós entendemos que o resultado final não é construído apenas dentro do centro cirúrgico. Ele também acontece na forma como o paciente é acompanhado depois da cirurgia. E talvez esse seja um dos maiores sinais de uma abdominoplastia bem feita, quando o abdômen chama a atenção pela harmonia e não porque o umbigo parece artificial. E isso você vê por aqui. Agora que você entende melhor sobre isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para os próximos conteúdos. E se você quiser acompanhar mais sobre cirurgia plástica, recuperação, bastidores da jornada cirúrgica, lá no Instagram nós compartilhamos diariamente no @doutora Priscila Cruz. E me conta aqui nos comentários, o umbigo também era uma das suas maiores dúvidas sobre a abdominoplastia?